Saudações, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Mais uma aula sobre os livros sapienciais. O livro que vamos tratar hoje é o livro da sabedoria. Nós vamos dividir o livro da sabedoria em duas lições. Primeiro o título, o tema do livro da sabedoria. Depois, na lição 2, nós vamos tratar das circunstâncias e a doutrina do livro da sabedoria. Bom, o livro da sabedoria é chamado nos antigos manuscritos de a sabedoria de Salomão, onde se fez livro da sabedoria. Então é da tradição chamado de livro da sabedoria. O que contém o livro da sabedoria? Ele exalta a sabedoria de Israel, tendo em vista o ateísmo, a idolatria e todo o ambiente pagão em que por volta do século 100, Israel se encontrava. Entre todos os livros do Antigo Testamento, esse é aquele que fala da sabedoria. A gente fala de obras sapienciais, mas esse é aquele que trata da sabedoria, digamos, de uma maneira mais profunda, mais longamente. Aqui existe um grande elogio da sabedoria. A sabedoria não dos homens, mas a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que em alguns momentos é personificada com a própria pessoa do Verbo. Então, para os cristãos, o livro da sabedoria, ele trata muito, tanto que ele é parafraseado em muitos textos do Novo Testamento, para configurar ou prefigurar a presença de Deus no tempo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este conceito, podemos dizer assim, esse louvor à sabedoria, essa exaltação da sabedoria, é o fio condutor, é o fio de ouro, né, que liga a unidade entre partes do livro da sabedoria. Podemos dizer que ela se divide em três partes. Então, se a gente fosse fazendo uma separação, embora ela não exista tematicamente, mas ela existe enquanto tema, enquanto teologia, do capítulo 1 ao capítulo 5, a sabedoria é fonte de retidão e imortalidade. Do capítulo 6 ao 9 é a origem de todos os predicados propostos. Então, a sabedoria é a fonte de toda a moralidade. Então, é o ponto de partida da transformação do homem. E a terceira parte seria do capítulo 10 ao 19, que é a comparação entre ímpios e justos. Então, podemos dizer que essa é o grande fio condutor que existe na Sagrada Escritura, no livro da sabedoria. Bom, essas partes que se apresentam, elas não são iguais, né? Mas compõem o livro. Então, o louvor da sabedoria, três partes. Na primeira parte, então, a sabedoria fonte de retidão. O autor compara justos e ímpios e mostra a prepotência dos maus sobre os bons na vida. Então, isso é muito interessante ele apresentar isso. Porém, para ele, nessa primeira parte, sábio é aquele que, desde a vida presente, sabe escalonar valores de modo definitivo. Então, o verdadeiro sábio não é aquele que se deixa levar pelos outros valores, pelos valores que estão mais à mão. É uma grande reflexão para os nossos tempos, né? Em que parece que a verdade é útil, né? A verdade utilitarista do lado de Paul Tillich. Então, a sabedoria, ela tem os seus próprios valores. Ela tem a sua própria normativa. Ela não depende do homem para se apresentar. Daí decorre que a verdade não precisa de ser defendida, ela é clara. Então, esse primeiro livro, ele vai, através dessa comparação de justos e injustos, ele vai mostrar que, por si só, ao final de tudo, a sabedoria se manifesta como soberana. A segunda parte é a origem dos predicados de sabedoria que são propostos, ou seja, é o dom de Deus. Ou seja, a sabedoria não é uma coisa que eu conquisto simplesmente pelo estudo ou pela inteligência humana. Ela é um dom de Deus. Ela é fruto da graça. De modo especial, essa sabedoria ela é doada àqueles que estão à frente do povo. Ou seja, não é
a expressão de Cristo, né? Eu te louvo, ó Pai, porque guardastes isso dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Ou seja, a sabedoria se manifesta por dom de Deus. Ela é parte da graça. E a terceira parte é uma comparação entre ímpios e justos. Ela é quase que uma retomada da primeira parte do livro, que faz essa comparação. No caso, os ímpios seriam os egípcios, os idólatras, e os justos seriam os israelitas. E aí, toda aquela a história do Antigo Testamento é tomada como um midrash, ou seja, é uma releitura do livro do Êxodo. Tudo aquilo, é relembrado tudo aquilo que o povo de Israel passou na sua caminhada de libertação, manifestando e colocando aquilo como manifestação de Deus na história, a presença de Deus, ou seja, era Deus que caminhava com o povo, ele estava à frente para iluminar, estava atrás para proteger. Essa é a sabedoria que vai sempre um passo à frente, ela vai preparando o caminho para o povo de Israel. Então, esse estilo de Midrash que a gente vai encontrar no livro da sabedoria é muito próprio dela, ou seja, fazendo uma comparação para que, olhando para a história, olhando para a caminhada do povo de Israel, o povo perceba que não é a sabedoria dos homens, não é a força dos homens que venceu as batalhas, que conduziu o povo à terra prometida, foi a sabedoria de Deus, foi a manifestação da graça de Deus. Por que esse argumento é desenvolvido pelo autor sagrados? Ele teve por finalidade primeira, imediata, confirmar a fé na prática da santa religião dos judeus que estavam no Egito. E aí, naquele ambiente paganizado, cheio de pensamentos diferentes, sustentar as suas posições, sem se deixar seduzir, né? Porque o ambiente cultural ele é muito forte. Muitas vezes é necessário fazer uma retomada, rebuscar os seus valores, olhar para a sua história. Então, isso é muito próprio para o nosso tempo, é uma boa reflexão. O livro da sabedoria nos chama a essa reflexão também. Quais são de fato os nossos valores? Porque quem não pensa como vive, acaba um dia vivendo como pensa. Então, o livro da sabedoria não quer que isso aconteça. Ou seja, Deus pode estar presente na minha vida, mas se eu não percebo isso, é como se ele não existisse para mim. Então, o intento maior do autor do livro da sabedoria é isso, que na caminhada, em meio às dificuldades, em meio às várias propostas de vida, eu escolha, eu opte por aquela que é mais própria da minha dignidade. Viemos de Deus, Deus está conosco e nós retornaremos a Ele na mesma e única dignidade. Então, do ponto de vista do título e do tema, podemos dizer que o título da sabedoria é um grande louvor à sabedoria. E a temática é essa, fazer com que o povo de Israel, a temática do autor é que o povo de Israel não se deixe perverter, não se deixe envolver pelas outras sabedorias, pelas facilidades, pelas maneiras de pensar, que muitas vezes excluem a presença da graça e da bênção de Deus no meio da história. Bom, essa foi a nossa primeira lição sobre o livro da sabedoria. Espero que tenha sido útil para você. Aqui é o professor Euclides, essa escola Teófilos. Obrigado pela sua participação. Até o próximo vídeo. Nós vamos falar no próximo vídeo, então, sobre as circunstâncias e a doutrina do livro da sabedoria. Até a próxima. Fiquem com Deus.